Pois bem, né? Estamos chegando então, irmãos, para mais um dos nossos encontros, né? Dos Yoga Sutras. Hoje nós vamos ao 38º Sutram, né? Nós estamos então trazendo um Sutram bastante interessante, tá? O 38º Sutram da terceira sessão vai nos trazer um alerta muito fácil e muito interessante e importante de nós termos esse conhecimento, obtermos, né, esse ponto, esse conhecimento e sermos, né, Senhor, né, nos apoderarmos desse ponto e a partir daí nos aglutinar ao entorno disso e nos colocarmos como senhores, né, desse sentido, nos apropriarmos, né, desse conhecimento. Acho que é um ponto muito importante que traz uma obtenção de um conhecimento muito amplo e, claro, aproveita para trazer algumas colocações de âmbito filosófico que nos levam a ampliar o campo dos nossos entendimentos, nos levam a fluir cada vez mais e verter, né, cada vez mais o nosso entendimento e o que nós conhecemos, né, dentro dessa jornada relacionada aos Yoga Sutras, tá? Nós vamos estar falando um pouco mais, o assunto é: eles são obstáculos no caminho do Samadhi e poderes quando a mente está voltada para fora. Tá bom? Eles são obstáculos no caminho do Samadhi e poderes quando a mente está voltada para fora. Tá bom? É bem pequeno o Sutra. O Sutra em si, ele carrega mais ou menos aqui um parágrafo. Então é um trecho desse tamanho. Mas nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui para meditarmos bastante sobre conceitos, mergulharmos nos entendimentos e percebermos, né? A gente está fazendo uma leitura de uma sessão número 3, né, que traz diversas orientações, que traz diversas temáticas, diversos pontos de observação, mas mal paramos para perceber que essas portas, né, e essas deliberações, por mais que a gente já tenha as feito até então, por mais que nós tenhamos mergulhado em várias discussões, por mais que nós aprofundemos, né, em vários quesitos, conhecimentos, pontos, contrapontos, a gente sempre está no raso, né? Nós ainda continuamos à beira da praia, olhando o vasto oceano, sem ter de verdade passado da água acima das canelas, né? O que eu quero dizer para vocês é que somente quem já está nesses pontos, né, consegue trazer tamanho de compreensão, consegue mergulhar em tamanho, entendimento e consegue, né, trazer as importantes informações, né? Consegue coletar as importantes informações, consegue coletar e trazer a luz do entendimento, trazer a luz do plano do yoga, do plano profundo, né? Consegue trazer as essências, as aplicabilidades, os conhecimentos transcendentais, né? Nós ainda estamos muito no raso, muito tateando, nós estamos muito ainda com as ilusões desse manto de escuridão, nós estamos muito apagados, né? Nós estamos ainda envoltos dessa capa, né, que deixa tudo escuro, tudo turvo, e nós nem sequer temos os contatos com essas experiências e senti-las, né? Tudo que a gente está aqui tocando, e tocando com as mãos, né? Imaginamos nós com os olhos fechados, ele nos entregue as determinadas peças e nós ficamos tateando e tentando descobrir o que é. Assim como faz uma pessoa que tem dificuldades visuais, né?
experiencia o mundo desta forma, tem experiências dessa forma. Nós, de certo modo, fazendo uma analogia entre o Pactre, né, e o mundo espiritual, é assim que nós estamos. Né? Nós estamos ainda experienciando muitas coisas, tateando-as. Né? Ainda há uma cortina muito grande, com muitos véus, véus sobre véus, com mais véus, e outros véus expostos sobre os véus já citados, multiplicando-se por miríades e miríades de véus sobre outros véus. Há muitos véus a serem descobertos, né? A maior dúvida, né? A gente sabe, né? A gente sabe que existe dois elementos, espírito e matéria, Purusha e Pactre. Mas agora pare para entender, né? Ou pare para mergulhar. Para quem já é o nosso estudante de yoga, é muito fácil de compreender isso. Que quando a gente olha, né, as ondas do pensamento, pós-pensamento, os campos intuitivos, né, os campos, o Atman, tudo isso ainda tem limitações de matéria. Né? Observamos as largas camadas da materialidade, observamos, né, o largo ponto, o largo trecho que o espírito está mergulhado ainda nas ilusões da matéria. Então olha onde nós estamos, né? A longevidade envolvidos na matéria. Só para você ter uma noção, para vocês começarem a mergulhar um pouco mais, e isso aqui eu digo para vocês que tem relação com o tema de hoje também, nós estamos tão envolvidos, né? Tão retidos, presos, que nós criamos uma pseudo-vida, né? Olha que interessante isso. Este eu que aqui manifesta-se, né? Esse eu que aqui traz as suas, que verte os seus conhecimentos, esse eu que está aqui, né, comentando, esse eu que está aqui vivendo uma vida dentro da materialidade, né? Este eu aqui é ilusório. É passageiro, ele vai cumprir uma missão, ele vai cumprir um predicativo, né, de situações para a qual foi criado, para que possa experienciar determinadas coisas e assim também, posteriormente, entregar essa experiência para um eu maior que está atrás, o eu superior, né, de tudo isso. A gente para tentar fazer uma analogia, e as analogias são bases muito certas, né? As analogias são bases muito profundas para que nós possamos mensurar ou criar elementos na mente para que Chitta possa nos formatar elementos que nos amplificam a compreensão. Já para analisar uma árvore, né, com os seus ciclos frutíferos, né, a árvore ela entra num repouso, ela entra num período depois de acordar, né? Aí ela entra num período de florescimento e depois ela entra num período que ela entrega o seu fruto, né? Muitas vezes ela leva 1 ano para completar um período desse. Então é 1 ano de trabalho para poder entregar o seu fruto, né? O seu fruto ali permanece um determinado período, apodrece e cai. Né? Se caso alguém não vir colhê-lo, se deixar pelo evento natural da natureza, ele apodrece ali da árvore e cai. E só libera sementes, claro, no solo. Mas para analisar, assim também é a vida, né? É preparado um período para o qual nós viemos nessa materialidade como frutos. Aonde que está a árvore? Quem é a árvore, né? Que nos concebeu como fruto. E nós somos o fruto. Nós éramos, né? Nós estávamos no todo, na essência elementar do todo. E fomos aglutinados num espaço pequeno de matéria, fomos performados em um elemento material. E ali ficou um determinado período na árvore. Nós estamos agora pendurados na árvore, né? Nós somos os frutos que estamos pendurados na árvore.
Estamos ali, né, dentro desse elemento, nessa essência aglutinada que torna-se um algo, torna-se uma coisa, vamos dizer assim, em tom de um elemento, né? Estamos aguardando o cair da árvore. Daqui a pouco nós cairemos, né? E fechando muito bem essa analogia, quando nós cairmos da árvore, quando esparramarmos, né, dentro de nós terá as nossas sementes. Então, olha que magistral entendimento e magistral compreensão nós vemos simplesmente observando o ciclo frutífero de uma árvore. E as sementes que ali estarão gerarão os frutos vindouros, né, de uma nova safra, uma nova colheita. Nós podemos ver que esses frutos, vamos nessa analogia, vamos colocar que essas sementes sejam todas as nossas experiências, todos os nossos aprendizados, tudo que ali nós temos como concepção de árvore, mas não pronta, inacabada. Porque as sementes muitas vezes não vingam, as sementes ainda não estão prontas. Nós somos recolhidos e voltamos para as essências, da onde fomos tiradas, e o projeto, o espírito, retorna também ao seu local, para posteriormente, novamente, estar ali de novo. Né? A gente observa, é fácil de entender isso. E assim somos nós com nossas vidas. Né? Nós somos muito maiores, nós somos gigantescos, nós já somos completos, como aqui diz nos livros do yoga. Né? Taimini nos traz essas informações e Taimini, um grandioso mestre debruçado em todas as escolas, versado nas escolas, afinal de contas ele traz um compêndio, né? Ele traz uma compilação, ele traz uma essência de todas as escolas de yoga e nos traz o melhor. Imagine a grandiosidade dele em seu tempo, por experienciar em todas as escolas. Então ele está trazendo aqui uma essência muito forte, né? Ele tem aqui o melhor de suas escolas, mas não nega-se aqui o caminho, né, que cada um poderá experienciar por dentro das suas características qual escola é melhor, ou aproveitando-se de um período qual da escola julga-se melhor. Né? Não há escola melhor ou pior. A escola necessária e útil para determinados irmãos. O universo me trouxe Raja Yoga. Né? O universo me trouxe a Raja. O universo concebeu-me Raja Yoga. Não Hatha Yoga, não Dhinani Yoga, né? Não Bhakti Yoga, não, Raja Yoga. Mas nós podemos perceber aqui, nessa sequência de raciocínio, que existe então um ciclo. E múltiplos ciclos partem. O tempo é um ciclo. A partição de uma fração é um ciclo. O bater, né, o ciclo da respiração é um ciclo. O bater das asas de um pássaro são os ciclos. Então tentamos entender que esta vida que aqui se manifesta, envolvida nessas dificuldades, né, envolvidas nessas experienciações, nessas virtudes, nessas alegrias, nessas tristezas, envolvido nesses objetivos, nessas frustrações, nessas metas, nestas buscas, envolvido neste querer, envolvido neste não querer, com este envolvimento, né? Envolvido nessas questões, felicidade, tristeza, angústia, alegria, querer, não querer, buscar, não conseguir, fantasias. Essa é uma essência que se cria ao entorno desses elementos, né? E que se performam
em um ciclo de atividades que se aglutinam em si e denominam uma vida. E a consciência projeta-se internalizado dentro desse quesito, ilusória em suas anuâncias, né? A ilusória agarra-se profundamente a esses elementos, apropria-se, confunde-se, distorce, porque até faz pensar que achamos que os nossos pensamentos são nossos, nos faz achar que os nossos conceitos são nossos, nos faz achar que, né, o princípio de retidão, que tudo ao externo é nosso, nos faz sentir que todas as coisas ao nosso entorno são as nossas propriedades. Criamos e estabelecemos metas, criamos e estabelecemos objetivos, nos frustramos muitas vezes por não conseguir atingi-los. Nós criamos, né, constituições de elementos ao entorno disso, formatamos, né, damos um formato às coisas, no ponto onde nós estamos, tudo tem que ser formatado em elementos para que compreendemos, né, em conceitos, tudo tem que ser percebido de uma forma interligada e interconectada, né, a algo cognoscível, né? Algo de cogniscência, algo de compreensão, formatado a um elemento que nós temos a percepção e entendemos. Por isso as analogias, comparações, tudo para tentar formatar esses elementos, né? É nos falado que para este mergulho que transcende essas ilusões, que vai muito aquém de tudo isso, diz que o mergulho tem que ser para dentro. Nós temos que internalizar, preste atenção nesses trechos, tá? Nós temos que internalizar, nós temos que fazer a consciência libertar-se dessas amarras, nós temos que fazer a consciência retornar para dentro. E nós temos que irmos para a interioridade do ser, para transpormos a inferioridade do ser, e que para que na consciência encontramos os caminhos para o espírito, para a Purusha, para que possamos entrar na curva ascendente, para que possamos evoluir ao caminho da essência de qual dela somos. Esta evolução ela traz um monte de despertamentos. Essa evolução ela nos traz um monte, né, ou vamos dizer assim, as cordas começam a afrouxar os pulsos, as cordas começam a afrouxar nas pernas, as cordas começam a afrouxar, as máscaras começam a cair, e a percepção do espírito começa a crescer muito. A percepção do espírito começa a ser grandiosa. A percepção do espírito, ela começa a ganhar corpo, forma, ela começa a crescer. E evidentemente nós começamos a fazer a expansão da consciência. Porque as experiências elas são convertidas em correções nas ilusões que aqui nós estamos, ajustes internalizados que vão cristalizando-se em novos conhecimentos.
Nós vamos fazendo um caminho que vai nos graduando a ampliarmos as essências do eu, vão acelerando-nos e potencializando-nos em ciclos evolutivos. 1 milímetro avançado no caminho do yoga é a abreviação de várias vidas. Um pequeno esforço conquistado dentro do caminho do yoga é de totalidade e integralidade um elemento do seu possuidor. E isso traz a abreviatura de diversas vidas e diversas forças despendidas para adquirir tais conhecimentos por outras vias de caminho. Então prestamos-nos atenção, amados. Prestem atenção à urgência do caminho do yoga para que nós possamos buscar a libertação. Percebemos que nós conseguimos, vantagens extrasensoriais, mas acautelai-vos, cuidado. Ainda assim, estas conquistas poderão ser-vos de amarras para os vossos caminhos. A vida do yoga é uma vida de renúncia. Renúncia de todos os pontos, renúncia de todos os objetivos dentro da materialidade. Por uma busca maior. Por uma busca transcendental. Por uma busca que está além. Para uma busca que está longe. E uma busca que não deixa méritos no mundo material. Não é para isso. O yoga vive sua vida, o yogi vive o seu caminho para que ele possa fazer a satisfação do Senhor. A busca maior é pela satisfação do Senhor. É a satisfação do Senhor. O Sutra de hoje, amados, ele vem nos trazer uma advertência muito, muito importante. Ele vem nos falar que todos os siddhis que nós até agora vimos podem ser obstáculos na consumação de um plano maior. Nós sabemos que o samadhi inicia numa linha, mas que ainda percorre, e que percorre uma grande, vasta linha. Ele corre, uma linha extensiosa para que possa chegar a Kaivalya. Ou Kaivalya, Percebemos, meus amados, que ainda podemos cair, ainda não estamos imunes de quedas. Para quem está nesses portões, a queda pode ser iminente. E é tão triste a queda. É tão lamentável, tão triste a queda. O entorpecimento de faculdades, o esfriamento, o bloqueio, que de uma certa maneira nos fazem ainda perdermos do caminho real e que geramos diversos entraves a todos nós. Imaginamos muitos de nós, que ainda estamos muito rasos no caminho, ainda não estamos evoluindo o suficiente, ainda estamos presos no pé da montanha, iludidos, meus irmãos, iludidos com os brilhos dos espelhos, com o brilho iludidos. Evitando-nos de abraçar esse caminho com força, abraçar esse caminho com energia.
evitando de abraçar essa subida, né? Com veemência, com força, com energia. Preferimos ficar ali no pé da montanha, brincando, correndo, brincando de cabaninha, né? Fazendo umas casinhas, derrubando árvores, processando essas árvores, criando elementos, criando ali todo um tipo de situações criando ali todo um tipo de pseudo-conhecimento, né? Achando que é uma maravilha e tudo mais, mas ainda não subimos a montanha. E muitas vezes estamos tão presos nas ilusões. Quantos de nós, né, que batemos ao peito dizendo que somos yogis, nem sequer saímos das primeiras escadas, das primeiras bases, dos primeiros caminhos. E parar para entender, né, que os CIDs ainda são os obstáculos. Aqui a leitura diz que os CIDs ainda são geradores de obstáculos. E nós já vamos entender o porquê de tudo isso. Nós vemos tamanha concepção de desenvolvimento da consciência do yogi, tamanha capacidade de crescimento, tamanha capacidade de compreensão e ganho em conhecimento de tantas coisas que estão fora até mesmo do alcance dos sentidos, né? Vejamos isso. Vejamos tudo isso, né? Façamos essa perceptividade. Façamos essa percepção, né? Analisemos tudo isso, né? Façamos essa análise real, essa análise verdadeira. Se estes dispositivos e mecanismos que ofertam liberdade, que ofertam conhecimento, ainda são geradores de entraves, aonde é que nós estamos? E é muito fácil de entender, porque mesmo com todas as suas disponibilidades, mesmo com todos os seus crescimentos, mesmo com todas as coisas que lhes oferecem, ainda são geradores de entraves, porque condicionam, viram muletas e condicionam o yogi em sua jornada a ali ficar preso. Né? Então o yogi fica retido, o yogi fica deslumbrado, né? O yogi fica ali perdido, o yogi fica ali retido e o yogi não avança. Semelhante estado ou semelhante sentido, da mesma forma de que quando nós estamos ainda nos primeiros passos do caminho, também estamos retidos. Nós também estamos perdidos. Nós também estamos ilusionados. Muitos podem agora estar presos em um ponto mais alto, mas ainda estão em prisões. Muitos podem estar em alguns andares acima, mas ainda estão dentro das paredes do prédio.
ainda não libertaram-se dos caixotes, né? Ainda não libertaram-se do prédio, não estão acima do telhado. Então, percebamos e tenhamos dentro de nós este discernimento. Estejamos isso como verdade, que mesmo com todos os CIDs alcançados, que somente serão te entregues se tu fores merecedores dele, somente vai te ser entregue se você for pessoa merecedora deles. Somente você os terá pelos méritos dos trabalhos realizados. Mesmo esta liberdade, a ilusão, e essa liberdade pode gerar amarras para a consciência. Se esta certa liberdade ainda gera amarras para a consciência, aonde é que estamos ainda? Se estamos ainda aguardando, quem sabe, o elevador que nos levará ao primeiro andar. E não queremos encarar a vida para nem sequer subir as escadarias. Então a gente se encontra, meus amados, em um ponto de bastante reflexão. Porque nós estamos buscando é a liberdade. Uma liberdade no qual lemos, compreendemos os elementos de leitura, sabemos o que ela quer nos dizer, mas não conseguimos sequer, né, medir fora de tudo esses cercas. A gente tem esse senso, né, de colocar cercas, limitações mentais, já perceberam isso? Mensurar distâncias, mensurar caminhos, tem que ter a forma tem que ter tamanho, né? Nós temos que colocar tamanho na forma, nós temos que colocar caminho na forma. Observe que quando nós vamos sair de um ponto para o outro, nós colocamos, né, na nossa mente a distância, o tempo, elementos que nos trazem a forma, né? Nós temos que formatar, né? Aonde que eu vou? Sabe o tal lugar, tu vai encontrar isso, então a gente tem que formarmos. É a mesma coisa aqui, né? A gente ainda tem que estar formando, criando. Isso tudo gera limitações, né? Isso tudo gera barreiras, embarreiramentos, limitações de até onde nós vamos, até onde nós podemos ir, até que ponto ir. Até que curvatura ir, né? Percebam, amados, tentam fazer esses tentem fazer isso. Pode ver que quando a gente vai pensar, exemplo, vamos pensar numa obra, a gente começa já a imaginar etapas, né? A gente tenta desmembrar, criar etapas para fazer para o todo dessa obra, né? E assim nós ainda estamos tentando fazer no caminho do yoga, né? E a consciência tende a fragmentar, colocar peso, colocar porções, colocar posição, né? Para que ela possa criar os elementos materiais, para haver a cognição, compreensão. Agora você imagina, né? Nós estamos então buscando transcender a mente, chegamos a algumas etapas do Samadhi, adquirimos alguns CIDs e ali ficamos presos, porque viciamos a consciência em uma prisão. Então nós geramos obstáculos para a Kaivalya, nós geramos obstáculos para o ponto final.
Até isso deverá ser abandonado, desapego, né? Desapego total. Eu acho que já ficou muito claro. Eu acredito que já tenha ficado, de certa forma, bastante compreensível o trecho até agora, né? Nós estávamos olhando agora o Sutra 37, o Sutra que nós estamos vendo agora, o anterior. Nós estávamos observando que no Sutra anterior estavam dizendo que a audição, o tato, o paladar, o olfato, a Chitta, né? Chitta, a consciência. Nós estávamos dizendo que Chitta, ela gira, né? Ela transforma uma camada, ela cria uma camada. E essa, vamos dizer assim, essa célula, esse núcleo, ele cria um elemento, né? Ele cria um elemento, ele cria um obstáculo, ele cria um elemento. Desculpa, irmãos, tem vezes que a gente dorme tarde, no sentido de nós estamos fazendo algumas, inclusive vocês já devem ter visto os últimos encontros, tem umas madeiras aqui, né? Então a gente está fazendo algumas ampliações aqui, algumas coisas, e vamos dormir tarde fazendo isso. E aí nos envolvemos também, né, nas ilusões da vida e ficamos retidos. Então quando se acorda, que nossas gravações são nos domingos pela manhã, né, 7 horas da manhã, então a gente fica assim, desse jeito. Mas tudo bem. Aqui diz assim, o Sutra 37, né, que nós temos a Chitta. Chitta está aqui. E que os sentidos seriam postos avançados de Chitta, né? Vamos botar assim, 1, 2, 3, 4, 5. São elementos, são postos, né, que fazem leituras do determinado movimento, fazem leituras de determinado, né, e nos trazem para nós as informações, né, trazem a Chitta as informações. Uma mede temperatura, frio, calor, o tato, né, vento, mede movimentos, pressões, a vibração, mede o tato faz isso aí, nos traz essas informações. O outro nos traz, né, o cheiro de queimado, cheiro disso, cheiro daquilo, da emissão de gases, né? Trabalha com ar, trabalha com o elemento ar muito forte, muito ligado ao ar, tá? Depois nós temos visão, ligado à luz, ao etéreo, à energia, né? Inclusive, olha só, a energia, a luz que nos dá tudo isso, né? Essa energia que está decomposta, deflacionada em várias coisas, olha o que nos dá como essência, né? Nos faz ter tudo essas informações e nós criamos, né, o nosso mundo através desses elementos, né? Olha só tudo isso, né? Nós temos a língua, o paladar, que nos traz para a existência, né, desse núcleo toda a forma do gosto, né? Isso é bom, isso é ruim, isso não dá, isso não presta, isso é amargo, isso é para aquilo, isso é para isso. Isso aqui tem gosto de tal coisa, é para aquilo. Nos traz todo tipo dessas conexões, né? Nos dá todo tipo dessas formatações de conexões. Nós temos o ouvido, um desses postos avançados, né? Nos faz toda a medição do éter, né? Nos faz toda a medição toda a medição de um som. Olha que coisa incrível isso, né? Nos faz ouvir o som. E o som emitido pelas nossas bocas no ar é diferente do lugar. Se nós estivéssemos num lugar que não tivéssemos o ar, o nosso som é outro. O som muda. Há uma mudança de som, né? Há uma mudança do que nós chamamos de som. Há uma mudança, né, do que a gente conhece e entende por som.
Mas enfim, então nós temos que perceber que tudo isso são, né, elementos que trazem a Chittá a leitura. E que Chittá está aqui. Chittá, nós não somos Chittá. Nós temos Chittá. Nós não somos Chittá. Nós temos Chittá. E Chittá está intimamente sendo como um entremeio entre a materialidade, no meio Chittá, e tocado ao espírito, né? Ao Purusha. Purusha está atrás. Nós estamos agora dentro de Chittá, né? É como se nós precisássemos estar conectados a Chittá para entender o mundo que está agora ao nosso redor. Mas nós estamos conectados a Chittá, nós estamos atrás de Chittá. Nós estamos atrás. E aqui diz que no desenvolvimento dos Siddhis, aqui diz que quando nós começamos a transcendermos a consciência, voltando-nos para a interiorização, rompendo o Chittá e começando o arco ascendente, subindo, internalizado, nós começamos a ter contato com desamarras de Chittá e começamos a entender e operacionalizar o que está em torno. Só que tem um problema. Aí nós colocamos a mente para fora, né? Nós começamos a colocar Chittá novamente em contato com o externo. Nós começamos a fazer um caminho que pode virar um esforço para subir e ao mesmo tempo há uma pedra que nos empurra para baixo. Então isso vira um bloqueio e nós não conseguimos mais romper esse bloqueio, né? Isso vira, de certa forma, uma pressão de bloqueio muito grande. Nós tentamos subir e, ao mesmo tempo, né, os Siddhis fazem-nos com que seja um bloqueio. Não propriamente da forma que a gente está falando, mas no sentido de que a gente fica tão iludido ao entorno deles que estaciona, não vai, não evolui, perde-se. Muitas vezes gera situações que possam fazer com que nós regressamos, nos perdemos, uma queda brusca no sentido de estágio, se é que dá para se dizer estágio, mas no sentido do ponto onde nós estamos, consequências funestas à nossa evolução, nosso caminho evolutivo. Podemos trazer consequências danosas, consequências desastrosas à nossa jornada, tudo que nós estamos buscando conceber. Então temos que ter cuidado com tudo isso, né? É iminente que o 38º Sutra vem para trazer uma grande advertência, né? Uma grandiosa advertência nesse sentido. Tá bom? Eu vou fazer o Sutra 39º Sutra desta sessão. Ele ainda nos traz, o 39º, uma sequência desses ensinamentos. Ainda tem um resquício que dá para fazer conexão com tudo isso. Talvez usamos também esses resquícios, né? Mas o 38º Sutra é interessante. Nos diz para não ficarmos deslumbrados, né, com essa questão dos Siddhis. Mas não é necessário, eles virão, né? Eles virão para o seu possuidor, eles virão para o seu detentor, eles virão para o seu. Vamos fazer um pouquinho de leitura, irmãos? Vamos fazer um pouquinho de leitura? Deixa eu só dizer para você ver só quantas linhas tem, ó. Só por linhas, é tão curta a leitura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. É muito pequeno, né? É um parágrafo. É 1/5 da folha, de um rosto de uma folha, né? É muito curta a leitura. Terceira sessão dos Yoga Sutras, 38º Sutra, que diz assim, ó: eles são obstáculos no caminho do Samadhi e poderes quando a mente está voltada para fora. Os vários Siddhis descritos na seção 3 serão, por certo, obstáculos
quando o yogi estiver mergulhado nas camadas mais profundas da consciência, pois tendem a conduzir a consciência para o exterior. E essa palavra tendem, observem ela, analisem ela como força, como elasticidade, como uma mola que empurra, força. Eis a razão de um místico evitar tais poderes. Ele nada quer com os Siddhis, porque seu exercício cria toda a espécie de tentações e distração no seu caminho. Mas a perfeição significa e inclui o poder de controlar os fenômenos de todos os planos nos quais a consciência humana, ou melhor, nos quais a consciência funciona. E assim, o homem perfeito precisa não apenas ter conhecimento direto da realidade, mas também o conhecimento e o domínio de todos os planos nos quais sua consciência funciona. Eis porque todos os Siddhis têm de ser adquiridos num ou no outro estágio, antes de ser alcançado o estágio da perfeição. O adepto detém não somente todos os poderes referidos na seção de número 3, mas também a suprema sabedoria, que torna impossível o mau uso destes poderes. Esta é a leitura, né? Deu 1 minuto e 30 para ler, pausadamente da forma que nós lemos. Mas o que chama a atenção aqui, que diz que perfeição inclui o poder de controlar todos os fenômenos de todos os planos no quais a consciência funciona. Consciência funciona em seus desdobramentos de camadas, né? Então, compreendamos, né, e façamos um entendimento, uma observação, que em dado momento ou em determinado ponto teremos de encarar essa jornada, né? Lá chegando, nós vamos ter que encarar esses pontos como obstáculos, porque esta própria situação vai gerar entrave para que nós avançamos adiante da situação. Então, cuidado, né? Temos que ter cuidado. Então, e aqui diz mais um trecho, né? Eis porque todos os Siddhis têm de serem adquiridos num ou em outro estágio, antes de ser alcançado o estágio da perfeição. Então, ou seja, eles estão no caminho. Tá? Eles fazem total e integral parte do caminho. Eles estão envolvidos no caminho. Eles até mesmo são parte do caminho. Eles são anteparos, eles são pedras para asfaltar, eles são elementos constituintes do caminho. Mas atenção, eles estão antes da perfeição. E a perfeição consiste em dominá-los, né? A perfeição consiste em ser senhor deles e não se tornar um escravo deles. Então que cada um de nós tenha cautela, cada um de nós tenha o cuidado de nós não nos tornarmos então escravo dos próprios Siddhis, né?
dos próprios poderes. Tenhamos cautela quanto disso, né? O adepto detém não somente os poderes referidos, mas também a suprema sabedoria, que torna impossível o mau uso desses poderes. Ainda traz um alerta sobre o mau uso, né? Não, essas palavras não são soltas, meus caros amigos. Essas palavras não estão aqui simplesmente por estar, né? Essas palavras, elas não estão aqui simplesmente para encher folhas. Essas palavras não estão aqui sendo apenas mencionadas ou ditas só para ser acrescentadas. Elas têm peso, elas têm muito peso, né? Mau uso desses poderes. Há pessoas que utilizam de forma muito maléfica realmente esses poderes. Há pessoas que utilizam de uma forma muito maléfica mesmo, né? Temos de ter cuidado, meus amados. Temos de ter bastante cuidado mesmo, né? Um cuidado incrível com tudo isso. Pois bem, o 39º Sutra que nós vamos adentrar é um assunto bastante enigmático, um assunto bastante, não é perturbador, mas tem um questionamento muito grande. Diz assim: a mente pode entrar no corpo do outro por meio do relaxamento da causa da escravidão e de posse do conhecimento das passagens. Nós vamos fazer uma leitura sobre esse ponto e vamos buscar mergulhar nesses entendimentos. Eu quero só destacar para vocês que esse livro aqui, posso estar enganado agora, mas ele tem uns 3 a 4 mil anos antes de Cristo, né? Se não mais. Ele deve ter uns 7 mil, talvez 5, 7 mil anos no total. Ele tem mais, ele tem 7 mil antes de Cristo, né? Agora me confundi nos números, é 7 mil antes de Cristo. Então ele deve ter uns 10 mil anos, 8 mil anos. Olha os ensinamentos desse livro. Olhe os ensinamentos desse livro. Observai o que nós estamos extraindo daqui e tentar entender o que acontecia, né? Meu Deus. Eu não sei se eu estou certo nas datas, eu posso estar me equivocando. Eu sei que é alguns milhares de anos antes de Cristo. E olha já o que já estava inserido aqui. Claro que muitos desses irmãos já ascenderam e novos já chegaram. Obrigado, sim. Obrigado, Shivala. Obrigado. É um ensinamento mesmo muito forte, muito intenso. É um ensinamento realmente profundo. Perfeito, assim nós vamos então já caminhando o nosso material para o encerramento, né? Eu espero que hoje nós ficamos muito na conversa, bastante no diálogo, mas com propriedade acerca, né? Cercado ao entorno do tema, não fugimos, não nos alongamos, não fizemos, né? Todo tipo de rodeios, ladaias, não, ficamos em cima dali do tema, né, nos rodeando e trazendo um ponto de maior acertabilidade frente ao tema, né. Até mesmo a proposta é essa, né, é um sutra analisado, visualizado, dialogado durante um período de 1 hora, né, para levar a todos vocês. Só você ter uma noção, em horas isso aqui vai dar muito, né? Um peso muito grande.
E aí nós temos um tempo aí, um período para ficar falando, né, ficar desdobrando diversos assuntos, falando de diversas etapas desses assuntos. A gente aproveita tudo isso, né? Nós vamos concluir, né, durante essa jornada de 2020, nós vamos concluir essa etapa aqui. Né? Nós vamos concluir a sessão 3, nós vamos entrar 2021 na sessão 4. Né? Nós já vimos que todos os encontros correspondem bem certinho, né? Todos esses encontros correspondem bem certinho até o fechamento da sessão de número 3 com o mês de dezembro. Nós estamos agora em agosto, nós estamos saindo já de agosto agora, a semana que vem, a última semana de agosto, né? Domingo que vem nós vamos estar no dia 30 de agosto, vamos para o mês de setembro, né? Aí nós temos mais 4 ou 5 eventos em setembro, tem 4 eventos em setembro, mais 5 em outubro, novembro, dezembro, então nós temos aí um número suficiente de encontros para a conclusão da sessão de número 3. Então, 2021, só a título de conhecimento, isso não terá peso nem relevância no passar dos anos, né? Ou na obra, mas em 2021 nós vamos concluir a sessão de número 4, entregando então a jornada, terminando, né, o ciclo de gravações. Vamos aguardar os projetos que seremos convocados ou que seremos intuídos a realizar. Vamos aguardar o que virá daí, né? Aí nós vamos aguardar algum chamamento que ocorrer para isso. Esperamos que tenhamos, né? Isso aqui é entendimentos rasos para quem logo chega, né? De forma rasa, pega aí e se apropria, acrescenta, incrementa, corrige e vamos embora, né? Obrigado a todos vocês que participaram e namastê. Obrigado, Pai amado.